que em tudo, aqui, ele traz a parte do todo do homem. Vos glorifica ou santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente esse versículo para darmos início a essa palavra. Nada melhor do que a Bíblia Sagrada para nos ensinar. Existem assuntos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar explicando, trazendo para você entendimento, a não ser a Bíblia Sagrada. E aquilo que nós entendemos que é correto, que é de sabedoria, que é de compreensão, que alguns homens e mulheres têm nos ensinado pelo mundo afora, tem sido extraído da palavra do Senhor. Você que está em contato com a Bíblia, você está em contato com o livro dos livros. Tudo você encontra aqui em uma maneira perfeita. Aleluia. E existe uma área que praticamente é desconhecida na vida, praticamente da maioria dos povos. Existe uma confusão. Você que quer andar pela fé, que tem uma fé vibrante no Senhor, você precisa entender e você precisa começar a entender a tricotomia. A tricotomia do homem, eu falo homem, falo da mulher também. A palavra do Senhor diz: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o nosso Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele deu mandamento a seus discípulos, passou com ele alguns dias ensinando, comeu junto com eles, e depois a palavra do Senhor diz que ele foi elevado aos céus e prometeu que um dia vai voltar e vai arrebatar o que ele chama de igreja, não as paredes. Os homens criaram os hábitos de colocar o nome e dizer que as paredes são igreja, ok? Talvez a força de expressão, talvez alguns até sem entendimento, mas igreja, segundo a Bíblia Sagrada, é eu e você, que um dia abrimos o coração para Jesus. É eu e você que aceitamos Jesus como Salvador. A palavra do Senhor diz que Ele vem fazer morada em você. Ele santifica seu espírito e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Talvez você não entenda isso e ache que isso é muito difícil. E talvez a sua mente, ao não entender, diga: como Deus pode morar dentro de um pecador? Segundo a palavra do Senhor, existe uma coisa chamada novo nascimento. No momento que você vai até Cristo, reconhece que é um pecador, uma pecadora, e reconhece que Jesus, Ele é o único que pode te salvar, te libertar do pecado, e assim você o confessa, e você o aceita como seu Senhor e Salvador. No momento que você assim o confessa, diz a palavra que acontece um milagre no seu espírito. Seu espírito nasce de novo. A Bíblia diz que ele se torna nova criatura em Cristo Jesus. E quando ele nasce de novo, ele nasce com a natureza de Deus. Então, é como um pai. Então, quando o Espírito Santo gera seu espírito, ele gera seu espírito com a natureza do Espírito Santo. E a natureza do Espírito Santo não é uma natureza pecaminosa. Então, quando ele gera seu espírito com a natureza dele, você passa a ter santidade no seu espírito. Então, automaticamente, o Espírito Santo passa a entrar dentro do seu espírito, pois ele agora está santificado e assim faz morada. Esse é o milagre do novo nascimento, que traz e faz com que você seja templo do Espírito Santo. Enfim,
Então Jesus prometeu que um dia viria para este povo, que um dia o confessou como Salvador, independente de placa de congregação. É um coração voltado para Deus. É um coração que abraçou Jesus. Isso pode ter acontecido em casa, no trabalho, não importa o lugar. Você abraçou Jesus como seu Salvador, você passou a ser igreja. Você é igreja, igreja do Senhor. Então ele vem buscar a sua igreja, ou seja, você que o confessou como Salvador, amém? Então vamos lá. Então ele diz que seu espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, mencionando o dia que ele virá arrebatar a sua igreja na terra. Mas amados, nós queremos nos deter aqui em algo. Escute, aqui foi falado de três coisas: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Você tem sua Bíblia aí, você pode olhar, digitar na internet e vai encontrar espírito, alma e corpo. Ou seja, segundo a palavra do Senhor, quando nós começamos a estudar um pouco mais minuciosamente a palavra, percebemos que, segundo a palavra, o espírito não é a alma. Ok? Então existem três coisas: espírito, alma e corpo. Aqui nós não vamos dar um estudo sobre a tricotomia, essas três coisas. Mas o assunto que nós vamos falar aqui, você precisa ter essa abertura para entender aquilo que o Espírito vai falar para você. E isso vai fazer com que a sua fé fique muito mais forte. Então vamos lá. Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito, alma e corpo. Então veja. Vamos pegar a parte física. Todo mundo conhece a parte física. Você olha para seu filho, se você tem um filho, e você vê o físico dele. Você olha para seu esposo, para sua esposa, você olha para as pessoas que estão andando na rua, e você vê o físico. A Bíblia chama isso do corpo físico, o corpo que se pode pegar, tocar. Existe um linguajar na Bíblia que também chama como esse corpo de homem exterior. Exterior é um linguajar usado para aquilo que está fora. Ou seja, existe um homem que está dentro e um homem que está fora. Então este homem físico é o homem exterior. O apóstolo Paulo dizia: ainda que o homem exterior se corrompa, escute, o homem de fora, e a palavra que corromper é envelhecer, ainda que o homem exterior se corrompa ou se envelheça, o interior, e ele falava de outro homem, o interior, ou seja, aquele que está dentro, se renova dia após dia. Então existem dois homens. Então as pessoas que você está vendo é o homem exterior, o homem físico. Então quando Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 diz: glorificai, pois, a Deus no vosso espírito, alma e corpo, este corpo é o homem exterior. É o que se vê, é o que se toca, é o que respira, é o que come, é o que pega, é o que anda, é o que se movimenta, é o que deita, é o que cansa. Esse é o homem exterior. Ok? Então, tirando desses três que Tessalonicenses fala, tirando o homem exterior, que é o físico, sobra somente alma e espírito. Existe uma palavra que Jesus falou lá no Getsemane. Jesus diz assim, ó: a minha alma, todo mundo que conhece um pouco da palavra, né? Na época tem a quaresma, né, aí no mundo, ok? E sexta-feira da paixão. E aí as pessoas, elas falam muito da morte de Cristo. Entenda, quando Cristo estava no Getsemane, e ele estava para ser entregue ainda à morte,
Ele foi, segundo a Bíblia, orar no Getsemane. E ele orou com muita intensidade. Diz a palavra do Senhor que, como era um momento que se aproximava dele ser entregue à morte, então foi um momento muito difícil para Jesus. Jesus foi orar. Diz a palavra do Senhor que pelos poros de Jesus saía grandes gotas de sangue. Jesus disse: a minha alma, parte da oração de Jesus foi essa: a minha alma está triste até a morte. Parte daquilo que ele falou. A minha alma está triste até a morte. Então vamos lá. Uma das pistas da palavra do Senhor correlacionou a alma com tristeza. Então entenda, tristeza faz parte da emoção, faz parte dos sentimentos, faz parte, podemos dizer, dos pensamentos. Então entenda, alma na Bíblia Sagrada, ela não tem uma correlação como sendo uma pessoa. A alma na Bíblia, que é o livro dos livros, traz o entendimento de que é somente sentimentos. A alma não tem uma forma, nem física nem espiritual. A alma é somente os sentimentos, os pensamentos das pessoas. Ok? Aqui nós não vamos aprofundar neste assunto, mas alma é isso. A alma é somente suas emoções. Tem dias que você amanhece e você se sente um pouco mais triste, né? Às vezes você está tão bem, de repente, o seu emocional está mais alegre. Essa vibração faz parte muitas vezes da alma, ok? Então, algumas vezes você acorda, ou você escuta uma notícia, você está até tranquilo, você vê uma notícia e aquela notícia mexe com você se sente até triste. É uma coisa trágica que aconteceu com alguém. Às vezes você nem conhece essa pessoa, mas você ouviu o vídeo e você sente, sabe, uma certa dor. Aquilo faz parte da sua alma, são suas emoções, são seus sentimentos. Então, quando você lembrar sobre alma, por que falo sobre isso? Porque os nossos pais, ok? Eles falaram muito sobre alma como sendo a parte espiritual do ser humano. Mas veja, a Bíblia é muito clara quando ela diz: glorificai a Deus no vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, alma e espírito são duas coisas diferentes. Então nós precisamos, para entender e compreender melhor a palavra do Senhor, precisamos entender isto. A parte física, ela é fácil de se entender porque a gente vê, toca. Mas essa parte alma, que você não pode ver, ok? Assim como o espírito também, que não pode ver fisicamente, essas duas partes traz, para quem não entende, uma certa confusão. Então a maioria das pessoas pensa: espírito e alma são a mesma coisa. E quando você coloca tudo isso num prato, bagunça e você não entende direito. E a sua fé passa a ser uma fé debilitada, doentia, porque você não sabe a diferença. Você sabia que a fé ela não é da mente? Você pega na palavra do Senhor, não tem nada na Bíblia falando que você tem que crer em Deus com a mente. A palavra diz: crê com o coração, ok? Nunca com a mente. Coração. E coração aqui na Bíblia é espírito. Então olha como a coisa funciona. Então Jesus diz: crê com o seu espírito, ok? Então veja, já que meu espírito é uma coisa e a alma é outra coisa, e se eu entender esse fato, essa distinção, a minha fé vai ser muito mais forte e as minhas orações serão muito mais eficazes. Então vamos lá. Entendendo isso, eu vou ler com você lá em Romanos, no capítulo 7, ok? Romanos capítulo 7, e versículo 21, nós vamos ler do 21 até o 23. Romanos capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 23. Veja como diz a palavra. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo.
Porque segundo o homem interior é a parte de dentro. Segundo o homem que está dentro, ok? Segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Então perceba, segundo a Bíblia, o homem interior tem prazer na lei de Deus. Ele se agrada de servir a Deus. Ele se agrada de obedecer a Deus. Ele confia em Deus. Ele está disposto a andar com Deus. Segundo o homem interior, o que está dentro, tem o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, agora a Bíblia aponta para outra questão. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Amém. Então, você observou que a palavra do Senhor fala o quê? Fala de homem interior e fala dos membros. Homem físico, são dois. O homem que está dentro e o homem que está fora. Guarde isso que eu vou passear com você um pouquinho e depois a gente traz a definição para você. Então corra um pouquinho comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Preciso que você entenda para que a gente possa dar sequência. 2 Coríntios. O capítulo 4. Nós vamos ler do capítulo 4 a partir do verso 16. Escute. Por isso não desfalecemos. Isso quem fala é o apóstolo Paulo. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a palavra que envelheça, o interior, o que está dentro, contudo, se renova dia após dia. Um vai envelhecendo, o outro vai se renovando. Você está cada dia mais renovado interiormente. Mas é verdade que mais envelhecido exteriormente. Não tem como parar. Você pode até ter uma velhice melhor do que outras pessoas, mas todos estamos envelhecendo. Não tem como parar esse processo de nunca mais envelhecer. Você pode, como disse, depende da sua genética, depende da sua alimentação, depende do seu cuidado, você pode envelhecer mais devagar, mas está envelhecendo. Então a palavra do Senhor diz que esse homem externo, ele está se corrompendo, envelhecendo, ok? Mas o que está dentro, esse homem que está dentro se renova dia após dia. O de dentro está se renovando. Então é verdade que nós somos muito melhores por dentro do que por fora. Aleluia. Se eu e você, se nós somos melhores por dentro do que por fora, para termos sucesso, temos que olhar um pouco mais lá para dentro do que para fora. Aleluia. Se você for andar na base daquilo que está externo, na base das suas emoções, na base dos seus pensamentos, na base dessa vontade terrena, na maioria das vezes não vai ser bom. Nem sempre, mas na maioria das vezes não vai ser bom. Aleluia. Mas à medida que você olha para dentro de você, e você passa a andar segundo o homem interior dentro de você, tudo sai perfeito. Algumas pessoas, elas dizem às vezes assim, olha, eu tive um pressentimento. Lembra que algumas pessoas dizem assim, eu tive um pressentimento e não é que aconteceu. Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa teve uma intuição dentro. Talvez ela não saiba explicar sobre isso, mas ela teve uma percepção no seu interior. Ela teve uma intuição lá dentro. E o homem interior que está lá dentro, como ele se renova, ele sabe muito melhor das coisas.
Ele sabe muito melhor de lhe fazer acertar do que de fazer errar. Aleluia. Seguir a sua orientação interior, sai cada atitude com maior perfeição. Então nós temos dois homens. Um que é o exterior, que na maioria das vezes temos que evitar. E o outro interior, que nós temos que aprender a ouvir e aprender a andar segundo esse homem. Aleluia. Então diz aqui, continuando a palavra do Senhor, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que se não veem são eternas. Então entenda que tudo isso que nós estamos contemplando aqui é passageiro. Diz a palavra de Deus que no final de tudo, até a terra que nós estamos pisando, ela será destruída. Os céus que nós podemos contemplar e a gente olha para cima e vê as estrelas, né? Vê os astros, enfim, vê o sol, vê a lua. Tudo isso vai ser diferente. Tudo vai desaparecer, ok? O Senhor criará novos céus e nova terra. Não sei como vai ser. Sei que essa é a promessa na Bíblia Sagrada. Amém. Aleluia. Então tudo isso aqui, terreno é passageiro. Mas o que é espiritual, o que é celestial, esse é eterno. Então entenda uma coisa. Estamos aqui passando uma temporada, eu e você. Estamos passando, como se diz, uma chuva. Alguns passam 80 anos nessa chuva. Outros passam 90. Outros chegam a passar 100. Alguns, que é uma minoria, chegam a passar 100 e alguma coisa. Ok? Mas não muito além disso. É só uma chuva. Nós estamos passando aqui um momento. Veja que existe uma coisa em mim e você, sabe? Que não aceita que a nossa existência, ela cesse, ela acabe. Sabia que os homens não estão conformados com a morte? Eles vão para a morte porque não tem outro processo. Estamos envelhecendo e todos vão passar por esse processo. Mas existe um anseio em todos nós para que a gente pudéssemos viver eternamente. De onde vem esse anseio? Vem lá de dentro. Apontando lá para dentro que interiormente eu e você, nós somos eternos. Então quando o homem morre fisicamente e vai, se enterra, vai ser incinerado alguns, ok? O corpo físico desaparece, o espírito, que é o homem interior, continua existindo. Agora vai prestar contas, ok? Tem dois lugares, infelizmente. Não é eu que estou dizendo isso, mas é a palavra do Senhor. O céu, o inferno, o Hades. Ok? Peço a você que se prepare para o céu. Melhor coisa é se preparar para o céu. E como é que se prepara para o céu? Fácil e simples. Do jeito que eu tomo um copo com água, um gole de água, é simples. Jesus disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Beba de Jesus. Diga: Jesus, eu reconheço que sou um pecador, uma pecadora, eu te aceito como meu Senhor. No momento que você fizer isso, Ele vai te abraçar e vai te aceitar. Porque Cristo já morreu por você na cruz. Ele fez a sua parte, Deus fez a parte dele enviando Jesus. Agora você tem que fazer a sua. Qual é a sua? Receber Jesus que morreu por você. Então são duas coisas. A parte de Deus foi feita, agora falta a sua. E a sua é abraçar. Imagina que eu peguei alguma coisa e dei para você de presente. A minha parte eu já fiz, foi dar para você o presente. Mas para que esse presente possa ser utilizado por você, o que é que você faz? Você pega o presente e toma posse dele. Então Cristo veio e morreu por você. Já foi dado a você muito mais do que um presente. A Bíblia chama de graça. Só que falta o que de você? Abraçar essa graça. Então,
eleve sua voz e diga: eu te recebo como meu Salvador. Veja que isso não tem a ver com religião, tem a ver com confissão, tem a ver com crença. Você crê no Senhor e Ele entra na sua vida, simples desse jeito. E você estará preparado para estar com Ele quando Ele vier arrebatar a igreja. Aleluia! É tão simples, tão fácil, que muitos acreditam até que é difícil. Mas é simples e simples e simples. Amém? Então veja. Estamos aguardando, claro, esse dia. As coisas eternas são, como se diz, eternas, ou seja, as coisas celestiais ou espirituais são eternas. E as coisas físicas são temporais. Passa-se rápido. Vamos ler ainda mais um verso para você. Você pula um pouquinho, aqui ainda em 2 Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ok? É um linguajar que talvez você que não lê muito a palavra não entenda. A Bíblia chama de, casa terrestre. É o lugar que você mora. Sabia que Deus diz que você é um ser espiritual e mora dentro de um corpo? A Bíblia chama esse corpo de casa terrestre, porque ela é da terra, foi feita do pó da terra, então é casa terrestre. Mas diz a palavra, porque sabemos, ou seja, temos a certeza, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, veja que a expressão tabernáculo é uma expressão utilizada para dizer que Deus reside no coração daquele que recebe Cristo como Salvador. Faz do seu coração, faz dessa casa um tabernáculo. Se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestido, não formos achados nus, porque sabemos nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você que nós almejamos a imortalidade, almejamos que o mortal é o quê? Esse corpo físico que envelhece e morre. Almejamos que o corpo físico mortal, um dia ele seja absorvido pela imortalidade. Diz a palavra que isso vai acontecer. Quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, nós seremos transformados, ou seja, o mortal, corpo físico, será absorvido pela imortalidade. Diz a palavra que teremos um corpo semelhante ao de Cristo, e o corpo de Cristo não é um corpo mortal, ele é imortal. Então a palavra do Senhor diz que nós desejamos que o mortal, que esse corpo físico, que está envelhecendo, que tem fragilidades, que ele seja absolvido, tomado pela imortalidade, ou seja, um corpo celestial. Aleluia. Versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Mas temos confiança, desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Nós vamos parar aqui, quero que você entenda uma coisa. Se você não entendeu tão bem, você depois pega, digita na internet, 2 Coríntios 5, lê direitinho, a partir do versículo 1 até o 8. Você vai ver que aqui está se tratando
de um homem físico mortal e de um outro imortal interiormente. Quando esse mortal desaparecer, ainda existirá o imortal que está dentro. Mas por que nós lemos essas palavras? Para que você entenda que existe dois homens, um chamado homem espiritual e o outro físico. Esse físico nos leva aos lugares que nós queremos ir. Esse físico faz com que eu e você pegue, veja, sinta, se alimente. Esse físico faz com que você possa estar aqui nesta terra e possa desfrutar daquilo que é da terra. Mas o corpo físico não pode entender e nem desfrutar daquilo que é espiritual. Por isso Deus fez você um ser espiritual. Fez um ser espiritual e criou uma morada física. Isso quer dizer que você está lá dentro. Eu e você somos seres espirituais. Aleluia. E quando esse corpo físico, ele acaba, ele envelhece, ele morre, ainda existe o homem do coração, o interior. Quero ler ainda mais um verso com você. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 3. Anda um pouquinho. Efésios capítulo 3. Vamos acelerar aqui para que a gente possa. Efésios capítulo 3. E vou ler do versículo 14. 3,14 até o 19. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha a observação. Homem interior é o homem que está dentro, é o ser espiritual. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a este glória, na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Então veja, existe um homem interior do coração. É com este homem que você pode crer em Deus. Escute, é impossível crermos no Senhor com nossa emoção. Você já percebeu que os pensamentos são vulneráveis? Que outrora você está pensando uma coisa boa e praticamente no mesmo momento vem um pensamento ruim. Como você pode crer em Deus com o pensamento se o pensamento varia? Você sabe que a Bíblia diz que a fé é uma certeza, não pode variar. Tiago diz, se a fé de alguém ela duvidar, ou seja, ela variar, uma hora tem certeza, outra hora entra em dúvida. Então está variando entre certeza e dúvida. Tiago diz, um homem que duvida, nunca pense que de Deus vai receber alguma coisa. Então entenda uma coisa. Então se fosse para eu e você crermos com a mente, com a emoção, com o sentimento, nós não poderíamos jamais crer. A gente ia estar crendo uma horinha, daqui a pouco viria um pensamento contrário e a gente já estaria duvidando. Então, com relação a seus pensamentos, com relação a seus sentimentos, você não pode crer. Mas eis que Deus, que Jesus nos ensina e nos dá uma boa notícia. A palavra do Senhor diz que a fé é uma certeza. E a fé, ela é do coração, é do espírito. Ela pertence ao homem interior. Você não pode crer com a cabeça, mas você pode crer com o seu coração. Você pode ter certeza no seu exterior, no seu homem interior. Por isso eu falei sobre este homem interior, um homem oculto, que ninguém vê, está lá dentro.
É com este homem que nós podemos acreditar em Deus. É este homem que nasceu de novo pelo Espírito Santo de Deus. É este homem que confia em Deus. É com meu coração, é com a minha parte interior que eu posso servir a Deus. Aleluia. Então entenda uma coisa. A fé não é da mente. A fé não é da alma, não são dos pensamentos, não são das emoções. Você viu como as nossas emoções ela nos traem? De repente, só em você ver alguma coisa, uma imagem, um fato, você já começa a variar nos seus pensamentos, já começa a pensar diferente de uma pessoa, de outra pessoa. Uma hora você confiava, outra hora você não confia mais. Veja como o lado da alma, ela traz uma variação de ideias. Então, com essa variação de ideias, é impossível crer em Deus. Aprenda. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. A fé não é vulnerável. A fé não cochila entre dois pensamentos. A fé não pode ser uma hora eu tenho certeza, outra hora eu tenho dúvida. Fé assim não funciona. A fé tem que ser firme. A fé tem que ser positiva. E ela precisa permanecer positiva até o final. Aleluia. Então veja, a boa notícia é que a fé, ela não é da sua mente. Ela é do seu coração, do seu interior. Você não está duvidando de Deus quando a sua mente, os seus pensamentos começam a variar. Começa a pensar diferente, às vezes você até ora, mas vem no seu pensamento, será que Deus te atendeu? Será que Ele ouviu sua oração? Vem no pensamento. Sabe aquela vozinha que diz, eu acho que você não tem fé. E aí você acredita, porque está vindo na sua mente, você diz, eu estou duvidando. Sabe por que você faz isso? Porque você não tinha aprendido e você achava que a fé ela era da mente. A fé era das emoções. Então, graças a Deus que Deus está te dizendo, a fé não é da sua mente. A fé ela é do seu coração, é do seu interior. Você precisa andar com esta confiança no seu interior para agradar a Deus. Isso não tem nada a ver com as dúvidas que passam na mente. Aleluia. Graças a Deus. A Bíblia está cheia de fatos que diz assim, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus disse, se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê com o coração. Então Jesus disse, você não pode duvidar com o coração. Você tem que crer com o coração. Então é aqui onde o jogo é conquistado. É aqui onde a batalha ela é conquistada. É onde as coisas acontecem. É com o seu homem interior, é com o seu espírito. É por isso que você tem que dar muito valor à parte interior sua. A parte espiritual sua. Porque é com a parte espiritual que Deus aceita a sua fé. É com o seu coração. É com o homem interior, o homem que está encoberto. Você jamais vai acreditar em Deus ou ter fé em Deus com o homem externo, porque o homem externo está corrompido. A palavra do Senhor diz que o pecado habita neste corpo físico. A Bíblia fala das concupiscências da carne. Ela fala das concupiscências dos olhos. Olhamos e já estamos desejando. Às vezes nós podemos até ter comido, ok? Ter saciado a nossa fome. Mas ao vermos um prato, uma comida que aos nossos olhos, enche nossos olhos, que nós chamamos de comida gostosa, ok? Estamos com a barriga cheia, porque nós comemos algo. Mas à medida que aparece para nós a oportunidade de uma outra comida gostosa, a carne dá um desejo de comer novamente, ok? O que a Bíblia diz que quando você, na verdade, não tem a necessidade e você está, na minha terra chamava, está se empanzinando. Não sei se esse linguajar é correto, mas é um linguajar que usa na minha terra. Está se empanzinando, comendo.
você passa a ser um homem glutão, ou seja, ter glutonaria. Aleluia. Então você precisa ter um controle. Mas esse desejo da carne é desenfreado. Uma hora está pensando positivo de alguém, outra hora está pensando negativo. Uma hora está querendo abençoar, outra hora está querendo amaldiçoar. Isso é o desejo da carne. Aleluia. Sabe? Então, com esse nosso homem, alma que está aqui, corpo físico, nós não podemos crer no Senhor. Então precisamos fazer distinção entre espírito, alma e corpo, para começarmos a entender aonde Deus, Ele pede para que eu e você tenhamos fé. Nós precisamos ter fé no nosso espírito, homem interior. Aleluia. Tem um versículo bem interessante. Todo mundo conhece, praticamente quase todo mundo conhece. O Senhor, lá no livro de João, João capítulo 10, a gente já vai estar encerrando. João capítulo 10, mas eu quero ler com você, ok? Poderíamos citar aqui, mas prefiro ler com você, para deixar mais gravado na sua mente e memória. Porque o objetivo aqui não é somente para você ouvir, mas você ouvir e entender e sair daqui guardado. Nós queremos que você entenda como funciona a fé, para que ao orar a Deus, você possa saber ficar firme. Então vamos lá. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão não vem a não ser matar, roubar e destruir. Aqui há uma alusão a Satanás. A palavra diz que ele é o ladrão. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Entenda uma coisa. Quem está criando as guerras, quem está matando as crianças, quem está matando os jovens, quem está matando as pessoas e destruindo, ok? Não é Deus. É claro que existe um processo de morte natural. A pessoa nasce, cresce, envelhece e morre. Mas se você aprender na Bíblia Sagrada, a morte não é amiga de Deus. A morte é inimiga de Deus. Por isso, diz a Bíblia, vai ser o último inimigo a ser vencido. Para nunca mais existir morte. Ok? Então a morte, ela não é amiga, ela é inimiga de Deus. Então veja, não é Deus que está criando planos para matar pessoas. Não é Deus que está criando as guerras. Não é Deus que está destruindo famílias. Não é Deus que está matando, que está roubando. Deus não coloca na mente de ninguém, olha, vai roubar, sei lá, o celular de fulano. Vai entrar naquela casa e rouba aquela casa. Claro que não é Deus. Olha aquele rapaz, aquela jovem, passou, está segurado no celular, vai lá e rouba. Não é Deus que coloca pensamento como esse na mente das pessoas. É Satanás. Satanás, ele é o ladrão, ele é o que mata, ele é o que rouba. Ok? Mas Cristo é aquele que dá vida e vida com abundância. Amém? Então entenda uma coisa, para a gente não nos estendermos mais. Aleluia. Creia no Senhor. Use a sua fé. A fé, diz a Bíblia, que ela é uma certeza. Você pode nessa noite crer com seu coração. Você não precisa crer com a mente. Com a mente você não pode. No meu início de fé, eu pensava que a fé era da mente. Eu pensava que para crer no Senhor eu fazia um esforço mental. Eu colocava na mente e com aquela fé na mente eu ia receber de Deus. E eu percebi que quanto mais eu tentava manter meus pensamentos alinhados com Deus, pensando que Deus me deu, que Deus atendeu o meu pedido de oração, aqui e ali vinha uma dúvida na mente. Sabe aquela vozinha que vinha e dizia assim, será que Deus ouviu sua oração? Será que Deus atendeu o seu pedido? Será que você tem fé suficiente para Deus ter atendido esse seu pedido de oração?
Aleluia. E como aquela dúvida pairava na minha mente e eu não sabia o que era fé, da onde a fé deveria vir, eu pensava que a fé era da mente. Então aquela voz me acusava e dizia: você está duvidando na sua mente. Você já está duvidando. Mas entenda, você pode até, ou seja, a dúvida pode até vir na sua mente, mas ela não pode vir no seu coração. Mesmo que a dúvida venha na sua mente, mas se a fé estiver lá dentro no coração, Deus atendeu o seu pedido. Sabe por quê? Porque você não crê em Deus com a mente, com a alma. A própria alma de Jesus. Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. A alma de Jesus passou por esse processo também. Só que Jesus assumiu o controle. Ele sabia que tinha que morrer por mim e por você. Ele sabia o processo de morte. Ele sabia que tinha que assumir o meu pecado, o pecado da humanidade, o nosso pecado. Ele sabia que tinha que ser entregue. Ele sabia que tinha que ser humilhado. Ele sabia que tinha que ser morto fisicamente e morto espiritualmente. E pagar o preço por mim e por você depois de morto. Jesus sabia que ia ficar afastado de Deus, pois na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez você não entenda, mas ele estava com o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade sobre ele. E naquele momento que o pecado está sobre ele, Deus não podia estar do lado dele, porque o pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Então o pecado precisava ser removido para que a comunhão de Cristo com Deus viesse a estar novamente perfeita. Então Jesus sabia que ia passar por esse processo todo. Então ele está orando ali intensamente e a sua alma está vibrando. Sabe? Existe uma tristeza que quer inundar Jesus, quer vir Jesus, e o fato foi tão impressionante que os poros de Jesus começou, ao invés de exalar o suor, começou a exalar grandes gotas de sangue. Que processo intenso Jesus passou. Mesmo assim, Jesus não recuou. Mesmo assim, ele conseguiu permanecer firme. Então escute, depois que você orar, mesmo que venha dúvida na mente, permaneça firme. Diga: minha fé do coração, minha fé do espírito. Amém. Minha fé do homem interior. Não é com a mente que eu devo crer em Deus, é com o coração. Nem se preocupe se na mente está vindo dúvida. Continue firme, continue acreditando em Deus com o seu coração. Aleluia. Já deu certo. Por que você acha que a Bíblia pede para que eu e você andemos pela fé? Andar pela fé é ver o invisível. Eu não vejo o dia de amanhã, mas eu posso, com a minha fé do coração, dizer: amanhã será um dia maravilhoso e abençoado. Aleluia. Eu posso chamar à existência aquilo que não existe. Aleluia. Sabe, nós aprendemos tanto com Jesus. Jesus, certa feita, foi chamado para ir até uma casa, orar por uma jovem. Quando ele chegou, a menina já tinha morrido. Jesus olhou, viu o alvoroço, como a menina tinha morrido, as pessoas estavam ali, quem a conhecia, estavam todo mundo triste, chorando. Jesus disse: por que vocês chorai? A menina não está morta, mas dorme. Aleluia. Jesus já vê o fato antes dele mesmo acontecer. A palavra do Senhor diz que Deus é aquele que chama as coisas que não são. Escute. A expressão chamar as coisas que não são quer dizer que essas coisas ainda não existem no plano terreno. Não foi criada. Não está aqui nesse plano terreno. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Diz a palavra que Deus viu a mim e a você antes do mundo ser fundado. Aí você diz: mas como se eu não existia antes do mundo ser fundado? É verdade, mas para Deus, que é o autor, que é o Deus da fé, para Deus não existe esse negócio de, sabe, ele vê as coisas quando o tempo proporcionar. Ele é o Senhor do tempo. Ele vê tudo agora. Então Deus já te via. Deus, quando foi criar o mundo,
não existia a luz. Ok? Ou seja, o luminar maior, o sol. Aparece o luminar maior. A lua, o luminar menor. Para clarear a noite, para, né, não deixar na escuridão total a noite. Aparece o luminar menor. Aparecem as estrelas. E Deus saiu criando com a palavra. Não existia. Não existia no universo, não existia na terra. Mas ele começou a criar. Ele falava e tudo aparecia. Então Deus também nos manda usarmos a nossa fé. A fé criadora. Não diga que a sua vida está indo de mal a pior. Não diga que o seu amanhã será trágico. Não diga que você não vai conseguir. Não fale essas bobagens, essas coisas negativas, essas coisas destrutivas. Fale o linguajar da fé. Fale que já deu certo. Fale que você não vai terminar a sua vida doente em cima de uma cama. Não fique olhando para o quadro das pessoas que envelhecem e ficam numa cama, adoentada numa cama. As pessoas ficam trocando fralda dessas pessoas. São pessoas que não podem se levantar da cama. Precisa do cuidado das pessoas. Não foque nessa imagem. Tanta coisa boa tem para você focar. Foque que você não vai terminar desse jeito. Você vai terminar, sabe, andando, se movimentando, aleluia, podendo vestir sua roupa, podendo comer, podendo andar. Foque desse jeito. Você pode fazer isso com o seu coração, com o seu espírito. Você pode pensar o melhor de você. Veja, nós não podemos, não temos o controle que todo mundo pense o melhor de nós. Mas você, eu, nós podemos pensar o melhor de nós. Nós podemos acreditar que tudo vai dar certo para nós. Hoje já deu certo. Aleluia. Você terá um emprego melhor do que esse. Ou você terá um emprego bom. Você terá uma prosperidade. Você terá saúde. Aleluia. Você pode acreditar em Deus. Você não pode ficar, sabe, pensando em coisa pequena, em coisa destrutiva, desenhando aquele quadro negativo. Você não pode começar a acreditar que você vai acabar a sua vida tendo que passar pelos psicólogos, outro por psiquiatra. Por favor, a graça do Senhor é maior, está sobre a sua vida. Comece a acreditar no positivo. Comece a acreditar que Deus é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Tudo isso nós podemos falar pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Fale pela fé. Mesmo que a sua mente não acredite nisso. Lembre, a fé não é da mente. Você fala, a mente não acredita, mas seu coração acredita. Aleluia. O importante é que nós possamos crer com o nosso espírito, com o nosso coração. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, aqui nós vamos ficar. Guarde essa palavra, vive essa palavra. Deixe essa palavra mergulhar no seu coração. Deixe que ela fortaleça, crie uma raiz forte em você, para que você seja uma pessoa totalmente transformada, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir para o nosso irmão, ele vai tirar dízimos e oferta, em nome de Jesus, e nós vamos nos preparar já para o término do culto, para fazermos a oração. Peço a você que está aqui conosco, nos assistindo pela internet, se inscreva no canal,